Vamos nos colocar de pé e abrir em Deuteronômio 5, 32, 33. Palavra mansa, como sempre vindo de mim. Amém? Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Até aqui. Então, esse versículo, ele já fala de como, né? Às vezes a gente acha que servir a Deus é o quê? Deus manda fazer uma coisa e você vai lá do seu jeito e faz essa coisa. E não é assim. É como, né? Eu trabalho com perfil comportamental, então eu costumo dizer que todo ser humano vai chegar no mesmo lugar, só que vai usar caminhos diferentes. Isso funciona muito bem no desenvolvimento humano. Com Deus, não. Com Deus é o caminho. E ele fala que a gente não tem que se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, não tem opções. A gente acha que o livre-arbítrio é a gente escolher o caminho e aí vai chegar lá onde não é. O livre-arbítrio é você escolher entre Deus e Satanás. Se você escolher a Deus, Deus vai falar para você o como. Não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Mas parece que a gente tem uma dificuldade em obedecer, né? Às vezes eu escuto pessoas falando para mim, eu não obedeci porque eu não concordei. Já falei isso aqui várias vezes. Obediência não é concordância. Se você fizer porque você concordou, é concordância. Obedecer é fazer você concordando ou não, porque não passa pelo seu raciocínio. Você simplesmente vai cumprir uma ordem. Você não fala, filho, vai tomar banho. E ele pensa, mãe, veja bem, eu nem suei. Você fala, vai tomar banho. Você não quer saber o que ele pensa. Se ele está concordando, se ele está à vontade, se ele não está. Você deu uma ordem expressa e ele tem que cumprir. É assim que funciona com Deus. No dicionário, desobedecer está não obedecer, recusando-se a acatar ordens, comandos, ou o que foi estabelecido em forma de leis. Obedecer, submeter-se à vontade de outrem. Estar sob embaixo, né? Comando de. Tem uma outra palavrinha que quando a gente não consegue estar sob o comando de alguém, que a gente não consegue obedecer, tem uma palavrinha muito usada na Bíblia, chama rebeldia. Rebelde, que ou quem se rebela ou rebelou, amotinado, revoltoso. Que ou quem não se submete, não acata ordem ou disciplina, insubordinado. É melhor falar que a gente desobedece do que falar que a gente é rebelde, né? Até porque as palavras que Deus tem para rebeldia são pesadas. Então a gente fala, eu desobedeci só um pouquinho aqui. Eu fiz meia vontade. Na escola, na minha época tinha, agora no meu filho não tem. Meio certo. Teve a intenção, mas não conseguiu. Entendeu? Então a professora vai lá ficar com dó do esforço e dar um meio certo. Não sei na vida de vocês, mas na minha eu não consigo ganhar um meio certo com Deus. Porque eu faço 9 de 10 e Deus já fala, não fez. Que eu falei 10 de 10, você fez 9 de 10 certa. Então, eu não sei como é na vida de vocês, mas na minha é assim. Então, parece que a gente, como homem, tem uma dificuldade de obedecer, né? Romanos 5,19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu acho que já é claro para todo mundo que Jesus teve que vir e mostrar como é que se faz, porque a gente não estava acertando desde Adão e Eva. A gente não estava conseguindo acertar. Aí ele falou, sabe, você quer bem feito, faça você mesmo. Jesus veio, porque a gente não estava conseguindo acertar. Eu vejo muitas discussões teológicas. Qual foi o pecado de Adão e Eva? No caso, o pecado de Adão foi ter culpado a mulher, na minha visão. Mas teve um motivo. A desobediência. Não interessa se foi porque eles queriam ser igual a Deus, se foi pela inveja, não interessa a motivação. Qual foi o fato? Desobedeceram. Não é para comer desse fruto, e eles foram lá e
Comeram. Ah, mas foi ela primeiro, ela incentivou, mulher ardilosa. A única vez que a mulher escolheu o alimento, olha lá o que fez. Não interessa. Eu estou trazendo um pouco da discussão do Casados para Sempre aqui para vocês. Não interessa. Os dois desobedeceram. Os dois desobedeceram. Foi desobediência. Efésios 5:6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A gente tem que entender que desobediência é um comportamento, não é uma ação isolada. Ou você tem facilidade para obedecer, ou você não tem facilidade para obedecer. Se você é uma pessoa obediente, você vai obedecer. Se você não é, você não vai. É um comportamento. Por isso que Deus fala aqui, ó, que vivem na desobediência. É contínuo. Não é assim, você fez um negócio e aí você não entendeu, e aí desobedeceu. Não é disso que Deus está falando. É no ciclo de desobediência. Depois que Adão foi expulso lá com Eva do jardim, foram se formando os povos. E nada melhorou, né? Foi ficando ruim, ficando ruim, ficando ruim. Aí Deus fez o quê? Vamos acabar com tudo, vamos dar um reset, igual o pessoal do TI fala para a gente, tira da tomada, conta 10 e liga de novo. Deus mandou o dilúvio, acabou com tudo, começa de novo com Noé. Melhorou? Não melhorou. Chega lá na Torre de Babel e fala assim, pessoal, aqui, ó, prestando atenção em mim. Vocês vão se separar, tá bom? Se multiplica e separa, beleza? Beleza, Deus. Deixa comigo. Vamos construir uma torre bem alta, para a gente nunca se separar. Vai chegar até o céu. Acho que Deus fez assim, não é possível. Falou para os anjos, vamos descer lá, que eu acho que eles não entenderam. Manda lá, entendeu? E aí a gente separa as línguas, vamos ver como é que eles vão combinar a destruição deles mesmos, se eles não vão falar a mesma língua. É por isso que você tem que falar inglês quando vai sair do país. Foi por causa desse pessoal da Torre de Babel, que é o outro que eu vou ter lá no céu quando eu chegar. Se eles estão lá, né? Se eles estiverem lá. Primeiro, eu vou ter uma conversa séria com Eva. E depois, com o pessoal da torre. Porque esse inglês me demanda um esforço, entendeu? Por culpa deles. Se eles não tivessem a ideia de vamos ser mais que Deus, vamos ficar junto. Bom, e aí, vamos ali, você vai por Gênesis 11 e tem toda essa história. Daí as nações foram se formando e nós temos quem? O povo de Deus. Que quem conhece a palavra, nessa hora até se arrepiou. Porque pensa num povo desobediente ao povo de Deus, Israel. Israel desobedecia tanto que era assim, bom, pessoal, então vocês se consagrem para subir, tá bom? Tá bom. Vamos lá, pessoal? Não, vai você, Moisés. A gente não vai, não. Acho melhor você. Vai lá. E aí você vem contar para nós o que Deus falou para você. Aí, o Moisés, coitado, eu tenho dó de Moisés. Espera aqui, então, que eu vou subir para falar com Deus, tá bom? Tá bom. Passou um tempo, olha, Moisés não vem mais. Sei lá, morreu lá em cima, ele não volta. Vamos construir aqui um bezerro de ouro? Vamos adorar o bezerro de ouro. Deus falou, o seu povo está construindo um bezerro de ouro, viu? Eu vou matar todo mundo. Moisés falou, Senhor, não. O que vão falar do Senhor? O Senhor tirou o povo do Egito, que era maravilhoso. Porque se você vê o povo de Israel falando do Egito, parece que eles tinham vida de rei. Tirou a gente do Egito para ficar aqui no deserto? Eles eram escravos. É melhor ser livre no deserto do que escravo. Mas não. Eles acharam que estava sendo injustiçado. Aí, eles seguem na desobediência. Faz bezerro de ouro, não sobe na hora que é para subir, não se mistura. Gente, vocês vão passar no deserto por alguns povos. Não se misturem na cultura. Não casem. Vamos casar. Vamos misturar a cultura. E o que é mais interessante, eles cultuavam outros deuses escondido. Aí eu falo para vocês, escondido de quem? Escondido de quem? Porque Deus estava vendo ele, é Deus suficiente para ver que eles estavam adorando. Eles acharam que não ia dar nada, porque o coitado do Moisés não estava sabendo. Se Moisés lá no monte foi avisado do bezerro de ouro, imagina que Deus não ia falar com Moisés por causa da adoração deles com outros povos. E aí segue na desobediência. Israel
possuía um sistema que era direto com Deus. Eles não tinham reis. Era direto com Deus. E aí Deus, quando eles tinham guerra, alguma coisa, levantava pessoas para defender eles em cada momento. Então, eram juízes, né? Mas eles também não estavam. Eles queriam um rei mesmo. Como não havia um rei humano, o povo deveria buscar socorro e salvação em Deus. E é aí o problema. Toda vez que a gente cisma em desobedecer, a gente humano, é porque a gente não quer depender de Deus. A gente quer o padrão. A gente passa uma vida inteira tentando entender Deus, estudando a Bíblia que nem uns doidos. As perguntas que eu recebo, isso é pecado? Aquilo é pecado? E se eu fizer isso, é pecado? Por quê? A gente quer um padrão para andar sozinho, sem pecar e ganhar a salvação. Não tem. O seu padrão para ganhar a salvação é obedecer. E como que obedece? Escutando a voz. Uma vez por semana? Domingo de manhã aqui na igreja? Não. É constante. O que eles não queriam era depender. A mesma coisa que a gente. Mesma coisa. Eu expliquei várias vezes para Deus, quando Deus falou, você tem vício no trabalho, eu vou te tirar do trabalho. Eu falei, não tenho vício no trabalho, eu não quero ser um peso que o senhor tem que se preocupar em me dar dinheiro. Então, eu trabalho sozinha. Deus falou, legal, vou te tirar do trabalho. Porque eu não sabia que o salário que eu ganhava era de Deus também. Aí, quando ele fechou a porta, eu ouvi, crente tem gíria. Quando ele é mandado embora, ele não fala, fui demitido. Ele fala, Deus fechou a porta. E é verdade, a gente tem gíria. Por quê? Porque eu não queria depender de Deus. Eu não queria falar, Deus, aqui, ó, luz, como é que paga? Escola das crianças, como paga? Eu não queria, eu quero andar sozinha. Eu não quero depender de Deus para isso. Aí Deus faz o quê? Faz eu depender. Aí Deus falou assim, vai morar numa casa. Eu falei, não quero, não quero. Muito perigoso, já fui assaltada em Campinas. Vou morar em prédio, aí entra ladrão no prédio, eu mudo de prédio, entra ladrão de novo. 32 anos tem o prédio, uma única vez entrou o ladrão lá, a minha vez. Aí eu falei, Deus, vamos lá, já está um pouco persecutório isso daqui. Por que está entrando o ladrão aqui se nunca entrou? Deus falou, onde está a sua segurança? Eu falei, agora não é mais no porteiro. Agora não é mais. O senhor quer que eu vou para uma casa de rua? Arranja a casa que eu vou, porque eu já vi que eu vou morar em 50 mil prédios, é capaz de eu morar lá no presídio de segurança máxima e ainda acontecer alguma coisa. Sozinha, no caso, no presídio de segurança máxima, né? Que eu não quero quem está lá. O que muitas vezes não acontecia deles se renderem a Deus e escutar a voz de Deus, e aí eles se voltavam para ídolos, porque é palpável. E o ídolo vai falar o quê? O que eles querem. Mas Deus, na sua bondade infinita, respondia ao clamor, dando-lhes um libertador que defendia suas causas. Contudo, ao passar do tempo, somados altos e baixos dos juízes, porque lembrando que os juízes eram pessoas levantadas por Deus, mas eram humanos. O pedido de um novo rei aconteceu na vez do Samuel. Samuel ele era sacerdote profeta, ele foi o último juiz de Israel. 1 Samuel 8:3. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como juízes em Israel. Seu primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles julgavam em Berseba. Os filhos dele, porém, não andaram nos seus caminhos. Antes, tornaram-se gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Vamos fazer uma parte aqui. Minha última pregação, por coincidência, foi coincidência mesmo, que essa aqui é a continuação da pregação do Benê. E a minha última pregação, eu falei para vocês sobre Eli. Eli era um profeta, muito bom, temente a Deus. Só que quando entrou os filhos na jogada, Deus falou para ele que ele honrava mais os filhos do que a Deus. Sacerdote. O que eu falei? Sacerdote. Está ali os universitários. Toda vez que eu falar profeta, transpõe para sacerdote. Eli, Deus poderia ter feito o que ele precisava fazer através da família de Eli. Mas o que aconteceu com os filhos? Se desviaram. Aí Deus teve que levantar quem? Samuel. Samuel foi criado por Eli. Deus poderia ter feito as coisas através da família de Samuel. O que aconteceu com Samuel? Os filhos se desviaram. Sabe por quê? A gente reproduz padrão.
A gente precisa de referência, foi por isso que Cristo veio. Se ele não vem e não dá o exemplo aqui, a gente não consegue entender como é que funciona e faz tudo errado. A gente precisa de padrão, a gente precisa de referência. Por isso é que eu falo para vocês, não peguem pastores como referência, peguem a Cristo. Aqui esse pastor está alinhado com Cristo, aqui não está. O que a palavra manda a gente fazer? Pegar o que é bom e desprezar o que não é. Aí você não cai. Mas se você ficar, não, esse aqui é a minha referência, eu vou, vai cair junto se ele cair. A nossa referência é Cristo. Cristo veio, viveu aqui, tem um exemplo de cada coisa lá. Para quê? Para a gente seguir. A gente olha, vê o que a pessoa que a gente colocou como referência está fazendo. Olha aqui na palavra, isso aí está fora, não dá. Aí eu não vou. Aqui está muito bem. Cristo tem que ser a nossa referência, senão a gente fica num ciclo de repetindo. Samuel, profeta maravilhoso, os filhos, iguais aos de Eli. Porque Eli ensinou Samuel a ser um excelente sacerdote, mas não teve como ensinar, pelo exemplo, ele ser um bom pai. E aí, reproduz. Aí Deus veio, acabou com tudo. Trouxe quem no lugar da família de Samuel? Saul. Saul era ótimo. Todo mundo torce o nariz por causa de Saul. Mas Saul não começou ruim, porque Deus não escolhe porcaria. Primeira Samuel 8, 7, 9. E o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que tirei do Egito até hoje, abandonam-me e prestam culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. E aí Samuel fez isso. E Samuel falou, vocês vão ter que cultivar para o rei, vocês vão ter que dar propriedade para ele, as suas mulheres vão servir a ele. Não foi em letras miúdas esse contrato. Foi claro, transparente. Aí o que aconteceu? Não, a gente tem certeza que o coração do homem não é enganoso. Né? Então, não, é isso, a gente quer isso, é isso mesmo que a gente quer. Beleza. Saul foi escolhido e ungido por Deus e iniciou a carreira, um espetáculo. 1 Samuel 9, 15 e 17. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá como líder sobre o povo de Israel. Ele os libertará do poder dos filisteus. Eu tenho contemplado o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem de que eu falei, ele governará o meu povo. Então, Saul não foi uma escolha aleatória do povo. Ele foi escolhido por Deus. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente recebe promessa, a gente recebe ministério, chamado, e aí a gente larga Cristo para poder seguir a nossa vida achando que a promessa está garantida. Não está. Quando Deus revela uma promessa para você, Ele está falando o que Ele tem para a sua vida. Mas você vai ter que caminhar no caminho dele para poder alcançar essa promessa. Senão você vai perder. Saul tinha 30 anos de idade e reinou por 42. Saul foi um excelente rei para Israel, venceu várias batalhas, até que ele resolveu que ele podia o quê? Andar sozinho. Numa batalha contra os filisteus, onde Israel estava perdendo e os soldados estavam todos escondidos, morrendo de medo, Saul resolveu, eu ia ler, gente, mas não vou por causa do tempo. Saul resolveu fazer um sacrifício. Samuel falou para ele aqui, você vai esperar 7 dias, tá? E aí eu vou chegar e fazer o sacrifício. Tá bom, passou. Acho que deu 7 dias e 1 segundo. Saul foi lá e fez. Samuel chegou e falou assim, o que você fez? Foi, eu ofertei. Ele falou, você não é sacerdote, você não pode fazer isso. Mas é que você se atrasou. Se Samuel tivesse se atrasado e não tivesse feito, e Saul tivesse ficado na dele, Deus ia cobrar de quem? Samuel. Deus depende do sacrifício para ganhar? Não. Mas ele não quis
depender de Deus. Deixa que eu sei. Isso aqui eu sei, eu faço sozinho. Igual eu falando para Deus. Não precisa se preocupar comigo. Eu vou sozinha. A hora que eu precisar, te chamo. Você não vai nem um passo à frente, que você não enxerga nada, você não vai, você cai. Aí eu tive que voltar e falar, Deus, pensando bem, eu não sei. Não consigo. Mas foi tranquilo, desse jeito, o processo de reconhecer. Não teve eu agonizando, eu praguejando até a minha última geração. Não teve. Isso não teve. Foi tranquilo, foi bem manso o processo. Porque eu sou colérica, então eu sou mansa. Daí em diante, Saul foi ladeira abaixo. Ele fez um juramento impensado. Deus não pediu nada. Aí ele foi lá e falou assim, quem comer até eu me vingar do meu último inimigo será morto. Quem comeu? O filho dele, que não sabia do juramento dele. Aí ele foi fazer uma pergunta para Deus, Deus não respondeu. Ele falou, quem aqui pecou, Jesus? Quem aqui pecou, Senhor? Foi lá, viu que deu entre ele e o Jonatas. Aí ele não tinha pecado até então, na visão dele. O Jonatas falou, o que você fez? Eu comi, mas não sabia que você tinha feito juramento. Que Deus me amaldiçoe se eu não te matar. Aí, em seguida, o povo do Saul lá, os soldados do Saul, falou assim, mas ele ganhou a batalha. Deus vai querer a morte de alguém que ganhou a batalha? Tá, então você fica vivo. Mas ele tinha jurado diante de quem? Deus. Deus fala para a gente não fazer e não cumprir. É melhor não fazer. Não faz a promessa, não faz o voto, se você não for cumprir. Aí quem mandou ele fazer? Ninguém. Vozes da cabeça do Saul. Fez. Beleza. Deus deixou essa passar. Ele foi lá no Monte Carmelo, ergueu um monumento em homenagem e honra a quem? Ele. Ele mesmo. Passando, Deus falou assim, ô Samuel, fala ali para o Saul, acho que a paciência de Deus estava se esgotando, fala ali que ele precisa matar todos os amalequitas. Eu vou dar vitória, mas ele vai matar todo mundo. O rei, as mulheres, as crianças, os animais. Não é para ficar com nada. Tá bom? Tá bom. Saul, ó, Deus falou para você ir lá guerrear com os amalequitas, ele vai deixar você vencer, mas não é para você ficar com nada. Perfeito. Vai, Saul. Depois da guerra, Samuel volta lá. O que o Agag está fazendo aqui? Agag era o rei dos amalequitas. Não é nada. Deus mandou você matar tudo. Não, eu matei tudo. E essas ovelhas que eu estou escutando? Só ficamos com as melhores. Não, mas nós ficamos com as melhores para oferecer para Deus. Você não pensa que você vai desobedecer a Deus e dar uma remendada para ficar bonito, porque não vai. Deus falou para mim que queria todo culto eu aqui. O que eu resolvi fazer? Eu detesto sair de noite de casa. Detesto. O que eu fiz? Vou fazer culto no lar. Não é errado fazer culto no lar. Vou fazer quarta-feira, ao invés de ir para a igreja, eu faço culto no lar. Nesse culto tinha quem? Eu e meus 2 filhos. Só. Nem Espírito Santo, Jesus, nada. Era frio, começava frio e terminava gelado. Tentei, mais de meses. Aí eu vi que eu estava, com um nariz de palhaço bem enorme. Falei, tá bom, Deus, eu vou para o culto na igreja. Aí Deus voltou a falar, olha que incrível. Eu fiz igualzinho, Saul. Não, eu fiquei com o culto em casa, mas é para Deus o culto. Eu não estou fazendo nada para mim. Não estou lendo, não estou assistindo TV. Não, eu estou cultuando a Deus na minha casa. Não é bom cultuar a Deus no lar? É bom, eu vou cultuar a Deus na minha casa. Não foi o que Deus mandou. Se Deus mandar você cultuar no lar, vai ser maravilhoso. Mas não troca, porque não funciona com Deus. Não é meio certo. É isso ou não. Saul, né? Bom, Samuel começa a discutir com Saul e explicar para ele. Aí, o Samuel fala assim, cadê? 1 Samuel 15, 17. Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou em uma missão ordenando,
vá e separe para destruição aquele povo pecador, os amalequitas. Guerreiem contra eles até que os tenha eliminado, porque você não obedeceu ao Senhor. Porque você lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Saul disse, eu, porém, obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas eu separei os amalequitas para destruição. Os soldados, lembra? De Adão foi Eva. Eva foi a serpente. Aqui não foi Saul, foi o soldado. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em quem se obedeça à palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Sabe por quê? Que a arrogância é como o mal da idolatria? Porque quando a pessoa é arrogante, o ídolo dela é ela mesma. O arrogante só faz a vontade dele. O arrogante, ele se convence de que ele é humilde e que ele está certo. Por isso que é pecado de idolatria. Porque o seu ídolo é quem? A gente está vivendo uma geração de arrogantes, onde o prazer próprio é maior e melhor e indicado do que qualquer outra coisa. Quando Deus fala que a gente tem que viver em comunhão, o mundo fala, se separe se não te aceitarem. Quando Deus fala, você tem um jeito de ser, você pode ser do jeito que você quiser. Você tem obrigações, você não tem obrigação nenhuma, faça só o que você quer. E a gente acha que a igreja é radical, que a palavra está radical. Não. Nós estamos cauterizando a nossa mente. Eu tenho arrepio quando alguém fala para mim, não, eu faço assim, olha, para saber se é de Deus ou não, eu escuto o meu coração. O coração, que é enganoso. Você vai para o inferno lindo se você escutar seu coração. Porque ele vai falar o quê? Faça o que te dá prazer. Os meninos aqui, ó, se for, vai pregar, vai falar para eles, não, só um minutinho aí com o Beck, dá licença. Continua. É isso que Deus tem para vocês, tá bom? Continua, porque o importante é ser feliz. Não dá para falar isso. Por isso que é difícil. Aqui na igreja, a gente pensa que está pregando para quem quer acertar o caminho, quem quer ouvir. Lá fora, nem isso eles estão tentando. Bom, Samuel, quando você quer bem feito, faça você mesmo, foi lá, matou Agag, matou as ovelhas, matou todo mundo. Aí ele disse, como a sua espada deixou mulheres sem filhos, assim a sua mãe, entre as mulheres, ficará sem o seu filho. Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para sua casa. Até o dia em que morreu, nunca mais Samuel viu Saul, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor lamentou ter constituído Saul rei de Israel. Depois dessa discussão, Deus já tinha falado, oh, Samuel, acabou, para de insistir no Saul. Eu tenho outro rei para Israel, você vai ungir ele. E Samuel foi. 1 Samuel 16, 14 diz, em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Já falei, se você divide a sua vida em coisas boas, vem de Deus, coisas ruins, vem de Satanás. Não, tem você no meio da conta aí. Tem coisa que não é nem Deus que está fazendo, nem o Satanás, é você mesmo. E nem sempre o ruim vem de Satanás. Alguém ouviu falar aqui no espírito mal do Satanás, por Saul? O Deus que você serve, ele tem domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Tudo trabalha conforme Deus quer. A gente acha que Deus não se mistura com o mal e ele nem toma conhecimento. Ele manda. Satanás vai até onde Deus deixa. Realmente, ele não se mistura. Mas ele manda. Ele não é refém. Ele não é assim, ó, Satanás, aqui, ó, vamos dividir.
esse é o seu lado, esse é o meu lado. Não, tudo é de Deus e Deus fez o inferno para botar o Satanás, nem lugar para morar ele tem. Então, Deus está sobre todas as coisas. Juízes 16, 20. Então, ela chamou, Sansão, os filisteus estão atacando. Essa aqui é da Lila. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Segundo personagem que a gente vê que Deus deixou. Se você ficar nesse ciclo de desobediência, achando que você tem todo o tempo do mundo para obedecer a Deus, pode ser que Deus canse de você e deixe. Porque, ao contrário do que fala no mundo, que a paciência de Deus é infinita, suas misericórdias são infinitas, mas são dele, e ele usa como ele quer. E para cada um, ele tem uma medida. O fato da misericórdia de Deus e da paciência de Deus ser infinita, não quer dizer que é infinita para você. Para cada um, eu já falei. Quando eu falei, Deus, eu quero ficar 1 ano fora da igreja, convence a minha mãe? Eu fiquei. Deu 1 ano. Deus falou, vou recolher ou vai voltar? Está aqui a escolha, né? Acho que já ficou claro. Tem gente que eu conheço que já desviou 18 vezes. Vai, vem. E não é assim, vem e senta no banco. Não. Vem, Deus toma, usa, transforma a vida, tira do nada, dá tudo e larga. Claramente não é a mesma medida de paciência para mim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui na igreja e eu falei assim, eu gostaria de ser crente de banco? Gostaria. Eu acho que eu não ia enfrentar tanta luta. O Espírito Santo falou para mim, você não serve para ser crente de banco. Lembrando que o meu temperamento é colérico, o colérico ele gosta de fazer. Ele acha bom quando ele está fazendo, né? Ele acha útil quando ele está fazendo, ele faz, né? Aí eu falei, não sou boa? Não sou boa, gente. Sabe por quê? Se eu não estou fazendo, eu não me conecto. Eu não tomo conhecimento das coisas. Eu sou assim em todo lugar. Se são áreas que eu não estou mandando, que eu não estou fazendo, que eu não estou... Eu largo, simplesmente eu não tomo conhecimento. Por isso que nas empresas eu me meto em tudo. Por isso que na minha casa eu me meto em tudo. Por isso que na igreja eu me meto em tudo. As pessoas acham que eu me meto em tudo porque eu sou filha da minha mãe. Não, não é. Não é por causa disso. É porque é o meu jeito de me conectar com Deus. Então, até para ser crente de banco, você tem que servir. Você tem que ter habilidade para isso. Não é a mesma medida para todo mundo. O que é a mesma medida? Você vai ter que fazer exatamente tudo que Deus te pedir. Deus me pediu para vir na igreja e ficar sentado no banco. Foi isso que ele te pediu? Senta no banco da melhor forma que você conseguir. Deus te pediu... Tem uma 5ª série aqui que eu vou te contar. Tem gente que se arrumou na cadeira, entendeu? A 5ª série da igreja. Tem gente que vai precisar fazer muita coisa. Tem gente que não vai precisar fazer. Tem gente que vai ter ministério. Tem gente que vai cumprir o chamado fora. Chamado é diferente de ministério. Meu chamado. Resgatar pessoas. Como eu faço isso? No louvor, no meu trabalho, pregando, de tudo quanto é jeito. Esse é o meu chamado. Eu vou aplicar isso em tudo que Deus me colocar. Fazendo faxina, aonde? Cozinhando, não, porque daí eu não chamo ninguém, vocês sabem, né? Então, claramente, o meu chamado não será usado na cozinha. Tem aqui a Rosa, né? Para isso, as outras que cozinham, aí beleza, mas eu não. O seu chamado é diferente do seu ministério. Gente, olha o tanto de gente que a gente tem no mundo. Olha o tanto de ministério que a gente tem dentro da igreja. Não cabe todo mundo em ministério. Tem uma igreja de 1.500 membros, onde 500 são pastores, 1.000 são do louvor. Não dá. Então, o seu chamado é diferente do seu ministério. Há algumas pessoas que vão exercer o seu chamado através dos ministérios, mas o restante tem que exercer o seu chamado. Aonde? Aonde estiver. Aonde estiver. Vocês viram o trabalho do pastor Márcio? Navio, nunca imaginei na minha vida. Navio evangelista, nunca. Eles aqui. Como que a gente vai tirar eles do trabalho onde eles estão
para botar dentro da igreja só porque eles são pastor e eles têm que estar dentro da igreja. A gente precisa acabar com o farisaísmo dentro da igreja. O que acontece? Qual era o problema dos fariseus? Eles leram a palavra, eles interpretaram do jeito deles, e aí eles começavam a querer encaixar o povo na caixa, colocar o povo na caixa, e não conseguia. A pessoa chega, ao invés de a gente tentar entender quais são as feridas, como que tá, a gente fala assim, mas olha a roupa, isso é roupa de vir para a igreja? Mas olha o jeito. Ontem a gente escutou uma pregação de uma missionária, até agora eu não sei se ela é missionária ou pastora. Enfim. Não sei. Ela viveu no crack, assim, 24 anos, era dona de boca, era dona de prostituição, de casa de prostituição em Curitiba, em São Paulo, milionária. O crack consumiu tudo dela. E ela falou, a mãe era crente, pregava para os filhos. Ela estava na porta da escola com os amigos que estavam bebendo. Passou alguém, que eu não sei se foi o pastor, quem foi. No dia da apresentação dos jovens, o pastor falou, você não é digna de estar aqui. E expulsou ela. E ela foi para as drogas, ela foi para a rua. Porque viu ela na porta. A mãe dela espancou ela, porque naquela época a palavra do pastor era lei. Espancou. E isso é o que ela tinha de referência do que é a igreja e o povo de Deus. Vai pregar para uma pessoa dessa? Eu não quero isso. Eu não quero. E aí, foi uma jornada. Ela foi para Umbanda, fez cabeça. Um abismo puxa o outro. E aí, Deus resgatou ela. E ela falou que muitas vezes ela falou para Deus, eu vou entrar na igreja. E eu quero que o senhor fale alguma coisa. E ela entrava na igreja. As palavras dela. Eu entrava na igreja fedendo, drogada, porque eu queria um abraço para eu voltar a ser gente. Quando ela não era expulsa, ela era um repelente. E ela tinha o quê? Deus não existe? Se ele existe, de mim ele largou a mão. Porque essa era a referência que a igreja passava para ela. E a gente faz isso. E aqui nessa igreja a gente precisa estar mais atento ainda do que todos, porque a palavra das pessoas que vão vir são prostitutas, homossexuais, travestis. Essa é a palavra do povo que Deus vai mandar para cá. Será que a gente está preparado? Hoje eles chegaram na escola bíblica, eu quase fiz na escola bíblica dominical infantil. Aqui é a tia, ó, a tia aqui, ó. Tô falando aqui, pessoal, aqui comigo. Tive que parar. Esse coitado chegou ali no meio, eu falei, gente, ficou um silêncio aqui na escola bíblica. Todo mundo assim, ó. Já fiquei pensando, meu Deus, se fosse uma prostituta, se fosse um homossexual, um travesti, o que nós ia fazer hoje? A gente não está preparado. Mas Deus não avisa para a gente se preparar a hora que dá com a pessoa na porta. Deus avisa para a gente mudar o nosso caráter em Cristo. A gente tem que se preparar. Não vai deixar para se preparar a hora que a gente fizer alguma coisa errada com uma dessas pessoas. Essas pessoas vêm com feridas. Agora inventaram um termo, desigrejados. É um absurdo de termo. É um absurdo de termo. Que desigrejado é esse? É gente da gente que saiu machucado. Não tem desigrejado. Ela falou, soldado abandonado no caminho. Eu falei, né, que eu assisti um podcast e um cara que não é crente falou assim, é difícil, né, ser crente, porque é um exército que mata os seus próprios feridos. Gente, aquilo me pegou aqui, ó. Por quê? Porque é péssimo isso. E eu não posso discordar, porque o que a gente faz? Gente, que nós não sejamos como Saul, como Sansão, que Deus está falando e você está fazendo o contrário. Vai para a direita, você vai para a esquerda. Sobe, você desce. Senta, você levanta. Porque a hora que a paciência de Deus acabar para você, acabou.
acabou. O último versículo para terminar. Não é o último. Só enganei. Mas é para terminar. João 16:8 fala assim, ó: quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em Lucas 12:10 fala: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O que é blasfêmia? Não é falar mal. É você desconsiderar o agir do Espírito Santo nas coisas. É quando você olha para alguém e fala: isso não é de Deus. Isso é do Satanás. Foi o que os fariseus falaram para Jesus. Você não é o filho de Deus. Isso aí é o espírito de, acho que Belial. Enfim, mandaram um demônio lá. Beelzebu. Quando a gente fala errado do Espírito Santo, não tem perdão. E por que não tem perdão? Quem convence você do pecado, da justiça e do juízo? E se ele se retira de você, quem é que vai te convencer? A sua arrogância. Aí você vai até o final como Saul. Deus me entregou a Davi. Não. Deus me entregou a Davi. Se matou. Se o Espírito Santo se retirar da gente, ninguém convence a gente que a gente está errado. E a gente vai para o inferno com toda a certeza e embasamento bíblico da vida. Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Não vá até o ponto do Espírito Santo se retirar de você, porque você não quer obedecer. Porque se ele sair, você não volta mais. Acabou para você. Porque não há quem te convença que você está errado. Vai ficar você e a belíssima da sua arrogância. E aí, inferno. E sem perceber, porque Saul achava que estava com Deus. O próprio Satanás falou para ele: você não percebe que o Espírito se retirou de você e agora Deus ungiu a Davi? Até as trevas sabiam do que tinha acontecido com ele, menos ele. Ele não estava desobedecendo, não, agora eu vou desobedecer a Deus. Não, ele estava se convencendo de que o jeito dele era melhor. Ele estava se convencendo de que Deus está quieto porque ele está concordando comigo. Quem cala, consente. E não é assim. A gente tinha oração na sexta-feira aqui. Deus entregava recado para as pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinha hora que um jogava para o outro de nós. Por quê? Porque Deus não falava nada com ninguém. A pessoa vinha e orava, a gente... Amém, então, irmão. E a pessoa ficava... E o meu recado? Ué, Deus falou o que você tem que fazer. Você não está fazendo, ele vai esperar você fazer para falar a próxima parte. Aí ficava, ora você. Não, eu não. Ora você. Ora você. Ora você. Ora você. Orava todo mundo. E Deus não falava nada para a pessoa. E não foi uma, foram várias. Porque se você não obedecer, ele não vai falar. Né? É assim, vem aqui e pega esse gasofilácio. Ah, eu vou pegar a Bíblia. Até se não pegar isso aqui, Deus não vai falar nada. Aí você pega a Bíblia, quebra a cara, pega o sapato, quebra a cara. Aí você vem pegar. Isso. Agora você vai levar até o fundo. Aí você leva para a direita, leva para a esquerda. Que o Espírito Santo de Deus seja suficiente para convencer o nosso ser de obedecer. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você que não tem tido uma facilidade para obedecer. Eu quero orar por você que se identificou com Saul, que se identificou com Sansão. Que isso não seja sobre a sua vida, que isso seja repreendido sobre a sua vida. Você não precisa levantar a mão, é só você baixar aí a sua cabeça e ficar em concordância comigo. Pai querido e Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E colocamos todo o nosso ego,
toda a nossa arrogância, Senhor amado, diante de Ti. Todas as coisas erradas que nós fazemos, mas que no íntimo nós temos nos orgulhado. Todas as coisas que a gente tem identificado, Senhor, mas nós não colocamos ela ainda no Seu altar, Senhor. Se nós sofremos de ingratidão, Pai, que nós possamos reconhecer isso e Te pedir ajuda para sermos pessoas gratas. Que nós não tenhamos medo do trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor amado. Que nós possamos ter uma entrega genuína, Senhor amado, no Teu altar. Porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, Pai. E nós sabemos que sem Ti nós temos um caráter doente, um caráter manchado, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que seja o Teu Espírito Santo a moldar o nosso caráter, Deus. E que seja Ele a nos fortalecer para não desistir no meio do processo. Que nós não venhamos a escutar as vozes inimigas, Senhor amado, de Satanás, dizendo que nós não vamos conseguir. Que nós não venhamos escutar, Senhor amado, que nós somos o nosso erro. Porque nós não somos. Nós somos sacerdócio real, Senhor. Nação eleita, povo escolhido de Deus. O que passa disso, Senhor amado, é procedência do maligno, Deus. O Senhor fez a gente exatamente com as nossas qualidades para poder Te servir e com os nossos defeitos como oportunidade de trabalho do Espírito Santo no nosso caráter. Que nós possamos ter esse entendimento, Senhor, e abrirmos mão das nossas convicções, do nosso orgulho, daquilo que foi ensinado pelas nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus. No Casados para Sempre foi falado, Deus, que alguns costumes nós trazemos de casa, da forma como as nossas famílias nos criaram, Pai. Que nós possamos ter o entendimento, Senhor, que nós pertencemos ao reino de Deus e que é essa cultura que nós devemos seguir, é essa que nós devemos buscar, é essa que nós devemos fortalecer, ainda que seja contra ao mundo que nós vivemos, Senhor. Nos dê força, Senhor. Não deixa a gente enganar. Não deixa o nosso coração nos enganar, Senhor. Guarda o nosso coração do orgulho, Senhor, da arrogância, da presunção. Em nome de Jesus, Pai. Que seja o Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. E eu profetizo sobre a vida desta igreja, Senhor amado. Que eles ouvirão a voz do Teu Espírito. E que Sansão e Saul não serão exemplos para seguirmos, mas para nos mantermos distantes daquilo que nos tira da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 5 lições. E aí acabou, gente. Sabe por que eu faço essas 5 lições, né? Porque logo no começo, quando eu comecei a pregar, eu não sabia pregar, obviamente. Até hoje a gente demanda um esforço. O pessoal da igreja falou assim para mim: olha, a gente gosta da sua pregação, mas a gente nunca sabe quando você vai acabar. Você não tem um fim? Você termina do nada e passa o microfone? Falei, gente, o que eu vou fazer? Os irmãos são bons por causa disso? Vão te treinando, você vai ficando melhor. Aí agora eu faço 5 lições, todo mundo sabe o que é para terminar, tá, gente? Não estava combinado com vocês, mas é isso, tá? Aqui, aí acabou. 5 lições aprendidas. Fazendo certo do jeito certo. É essa palavra. Não basta fazer o que Deus quer, tem que ser como Deus quer. Obedecer é igual a submeter-se à vontade de Deus, sob o comando de Deus. A ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Esteja sempre na dependência de Deus. A paciência de Deus tem um limite diferente para cada pessoa. Não provoque.